Oi, eu sou a Carol do Destrava e no aulão de hoje a gente vai bater um papo sobre os desafios para sair da zona de conforto e se comunicar com confiança. Eu vou te ensinar o que é zona de conforto, as causas, as consequências, como vencer essa sabotadora, quais as vantagens de sair da zona de conforto e de lambuja ainda vou falar sobre procrastinação e como parar de procrastinar. Afinal, sair da zona de conforto e parar de procrastinar é fundamental para evoluir e se comunicar com confiança. A aula tá imperdível, fica comigo até o final, você não vai se arrepender. Primeira coisa, o que é zona de conforto? A zona de conforto é uma série de pensamentos e comportamentos que não provocam nenhum tipo de medo, ansiedade ou risco. Ou seja, a pessoa que está ali na zona de conforto só faz aquelas coisas que trazem resultados satisfatórios e se limita a uma falsa sensação de segurança que impede que ela supere e evolua. Na verdade, quem permanece ali na zona de conforto tem medo de mudanças, fica impedido de desenvolver sua criatividade, não está aberto a novas descobertas, se acomoda e se conforma com a sua vida já tão rotineira. Nesse lugar destravado, normalmente as pessoas não se permitem sonhar, têm medo de viajar, de conhecer lugares novos, não gostam de sair de casa, evitam fazer novas amizades e com isso elas acabam se tornando muito sistemáticas. Essas pessoas, elas gostam de ficar no controle da situação, ou pelo menos achar que está no controle. Elas se arriscam um pouco, não se permitem novas descobertas. E por um tempo essa zona realmente produz uma sensação positiva. Por quê? Porque na zona de conforto a pessoa não fica sujeita à reação de luta e fuga. Lembra dela que a gente fala sempre aqui no Destrava? A reação de luta e fuga é uma reação física do seu corpo. Então sempre que o seu corpo, sempre que você, na verdade, se vê em uma situação de ansiedade, de estresse ou em uma zona de risco, o seu corpo pensa: eu vou lutar ou eu vou fugir? Eu vou lutar ou eu vou fugir? E isso desencadeia uma série de coisas físicas que a gente não consegue controlar. Quais, Carol, por exemplo? Seu coração acelera, sua boca fica seca, pode ser que você sinta formigamento nas extremidades, pode ser que você sinta a mão gelada, ou então o oposto, né, que você fique quente, aí a sua bochecha fica rosa, você pode sentir vontade de ir ao banheiro, enfim, tremedeira, suor, né, nas mãos, enfim, é uma série de reações físicas que essa luta e fuga desencadeia no nosso corpo e que são zero confortáveis. E aí a pessoa, quando está na zona de conforto, ela não vai ter essas sensações que são ruins, então ela acaba ficando lá e essa zona de fato, por um tempo, permanece confortável, ou pelo menos parece confortável. Quando você está na sua zona de conforto, como o próprio nome diz, você está de boa, está se sentindo confortável, como eu acabei de falar. E justamente por ser confortável, ela é uma grande armadilha, porque ela impede você de aprender coisas novas, de fazer coisas novas e de progredir na sua vida, tanto pessoal quanto profissional. É como se um aluno que fez o primeiro ano da faculdade não quisesse ir para o segundo, porque já fiz o primeiro, tô de boa. Ele já aprendeu tudo que ele tinha para aprender no primeiro ano, mas agora ele precisa enfrentar novos desafios, senão nunca vai terminar a faculdade, nunca vai aprofundar o seu conhecimento e evoluir. Eu tenho um exemplo, na verdade, de uma pessoa que eu conheço e que aconteceu meio que isso com ela. O que aconteceu? Na minha faculdade de teatro, tinha um aluno na minha sala que ele se destacava muito mesmo em tudo. Então ele era um bom ator, ele cantava bem, ele sabia fazer figurino, enfim, ele se destacava, levava sempre propostas de cenas muito legais. Ele era um aluno acima da média. De fato, ali para o primeiro semestre de uma escola de teatro, ele era um aluno acima da média. O tempo foi passando e eu acho que como ele achava que ele já era bom o suficiente, ele parou de aprofundar os conhecimentos dele. Acho que ele pensou, bom, estou me destacando aqui, vou continuar assim que vai ser sucesso. Mas não foi o que aconteceu. Por quê? Porque ele era sucesso no nível dos alunos. Quando você chega no âmbito profissional, a régua já é outra, né? O nivelamento já é outro. Então, no âmbito profissional, ele perdeu esse destaque. Por quê? Porque ele achou que estava de boa, ficou na zona de conforto e não evoluiu.
E isso acaba sendo um desperdício de talento, né? Um desperdício de potencial. E quais são as causas mais frequentes que fazem a gente ficar na zona de conforto? Uma coisa, preguiça. Quando a pessoa se sente cansada, com pouca energia, sente apatia, desinteresse, culpa, desmotivação ou tudo ao mesmo tempo. Segunda coisa, soberba. Quando a pessoa não sente necessidade de aprender nada ou de se aprimorar porque acha que já está pronta, que é brilhante, que é perfeita, igual o exemplo que eu dei do meu colega de faculdade. Outra coisa, o medo. Quando a pessoa tem receio de enfrentar os próprios medos. Medo do desconhecido, do novo, do incerto, medo de perder o controle ou medo do que os outros vão pensar, do julgamento. Outra coisa é a cegueira. Quando a pessoa não se dá conta dos impactos e das consequências a médio e a longo prazo de algumas atitudes e comportamentos que ela tem. E aí eu te pergunto, destravado, quais são as consequências da gente ficar nesse estágio letárgico, reativo, confortável? E eu te digo, são várias. Uma delas, você desperdiça o próprio talento, que é um processo de autossabotagem. Lembra do MC autossabotagem, que a gente já falou aqui várias vezes também? Ele é aquela vozinha interna que fica te falando, você não é capaz, você não vai conseguir, você não é bom o suficiente. Esse é o MC autossabotagem. Você não pode dar ouvidos para ele. Por quê? Porque apesar de você ter muito potencial, você acaba não conseguindo utilizar esse potencial todo. Outra coisa que ficar na zona de conforto traz: impactos negativos na sua vida profissional. Ao invés de você ter uma carreira bem-sucedida, de crescimento, você fica estagnado ou até mesmo dá passos para trás profissionalmente. Outra coisa, pode causar prejuízos à sua saúde ficar na zona de conforto. Sedentarismo, dependência química, causa também prejuízos ao seu intelecto, perda de memória, de raciocínio, agilidade mental e prejuízos à dimensão espiritual, falta de altruísmo, de senso de propósito e da capacidade de ajudar outras pessoas. Outro ponto negativo de ficar na zona de conforto: pode fazer com que você invista pouco no seu autodesenvolvimento, que está ligado a aprender, a mudar os seus comportamentos, a evoluir, a buscar o sucesso. Enfim, destravado, a zona de conforto prejudica a gente de mil formas e o pior de tudo é que com o passar do tempo, a tendência é que essa zona se torne tão familiar que a pessoa não consegue perceber que ela está parada, que ela está na zona de conforto. Beleza, Carol, mas como eu faço para saber se eu estou na zona de conforto ou não? Bom, destravado, se você costuma se sentir estressado com frequência, desmotivado, ansioso, vive inventando desculpas para não fazer coisas diferentes, sente que sua vida profissional ou pessoal está parada ou até mesmo piorando, decaindo, se você sente medo do novo, medo de enfrentar novos desafios, ou se fica conformado com tudo que você já atingiu e com tudo que você já conquistou, não se desafia a evoluir, a crescer mais, provavelmente você está na sua zona de conforto. Querido destravado, por mais que seja importante que você se sinta seguro, se você continuar na zona de conforto, você não vai crescer e você não vai se comunicar com confiança. Para melhorar a sua comunicação, você tem que arriscar, tem que testar formas novas, formas diferentes, descobrir possibilidades. E você nunca vai fazer isso se você estiver acomodado. E como eu faço, Carol, para sair dessa zona de conforto no campo aí da comunicação? Primeiro, você tem que identificar onde você está, o que é confortável para você e o que não é. Lembra daquilo que eu e a Mo, a gente sempre fala de olhar para a coxia? Você vai fazer isso. Você vai olhar para a sua coxia e vai identificar os motivos pelos quais você está acomodado e você não se arrisca. É porque você tem medo do novo? Medo do julgamento das pessoas, da crítica? Tem medo de se expor ao falar? Medo de fracassar? Preguiça? Depois que você identificar, você tem que começar a trabalhar para vencer cada um desses motivos. E aqui entram vários exercícios. Vencer o complexo de figurante, mudar o seu olhar, fazer sua lista de qualidades, treinar os 5 Cs e vários outros exercícios que a gente já ensinou em outras aulas por aqui. Para se comunicar com confiança, você precisa sair da zona de conforto, destravado. É desconfortável? É.
Mas se você parar para pensar, ficar na zona de conforto também é desconfortável. Essa zona de conforto, de confortável mesmo, tem só o nome. Por quê? Porque ela pode trazer muitas frustrações. Por exemplo, no campo da comunicação, se você se sentisse confortável com a forma como você se comunica, você não ia estar aqui assistindo essa aula. Você não ia estar se esforçando para melhorar a sua comunicação. E como sair da zona de conforto? Sair da zona de conforto não significa que você tem que ser irresponsável ou super ousado. Você precisa saber reconhecer e assumir riscos, mas você tem que estar disposto a aceitar as consequências se as coisas não acontecerem do jeito que você queria, do jeito que você imaginou. Quando você se dispõe a sair da sua zona de conforto, você começa a fazer coisas que a maioria das pessoas não faz. E como eu faço, Carol, para sair dessa zona de conforto e atingir resultados maravilhosos, me comunicar com confiança, me destacar? Tem várias coisas que você pode fazer, Destravado. Eu vou pontuar algumas aqui. Você precisa se manter focado. Se você tem um sonho ou um grande projeto na sua vida, você se sente motivado a agir. Então você tem que definir com clareza quais são os seus objetivos e tem que visualizar os benefícios que cada um deles vai te trazer. Por quê? Porque quando tem uma recompensa te esperando, você consegue se manter focado nos seus objetivos e consegue fazer tudo o que for preciso para alcançar o que você quer. E isso só acontece fora da sua zona de conforto. Aqui é importante que você tenha projetos e que você trace metas para realizar cada um desses projetos. Lembra que a gente fala dos passos curtos? Então você vai desenhar lá a sua escadinha da transformação, vai colocar no topo dessa escada o seu objetivo principal e vai desenhar os passos que você vai dar para atingir o objetivo. E é muito importante que esses passos sejam passos curtos, por quê? Para você não dar um passo maior do que a perna, como diz a minha mãe. Você dando passos pequenos, você vai ver resultado e cada um desses resultados vai te motivar a dar um passo ainda maior. E quando você vê, já vai estar lá no topo da escada. Outra coisa importante para sair da zona de conforto é reconheça os seus limites. É super normal se sentir acomodado quando está tudo ok na sua vida, mas o satisfatório pode ser substituído pelo ótimo. Quando você começa a sair desse lugar que é só ok, você passa a perceber melhor a existência das barreiras, tanto as internas, que a gente coloca, quanto as externas. E você precisa saber reconhecer essas barreiras e dar para elas a devida importância. Depois de identificar cada barreira, cada sabotador, você tem que procurar uma forma de vencer cada um deles. Lembrando sempre de respeitar os seus limites, Destravado, igual eu falei agora há pouco, sem dar um passo maior do que a perna. Outra coisa importante para sair da zona de conforto, saiba aceitar. Quando você está na zona de conforto, a tendência é que você se acostume a alcançar sempre os mesmos resultados. Por isso, quando você sai dessa zona, você vai se deparar com algumas situações que você não consegue gerenciar ou que você não vai conseguir controlar no começo. Quando isso acontecer, você precisa saber aceitar as coisas como elas são e confiar na sua capacidade de se adaptar e de aprender a lidar com o novo. Outra coisa importante, pense positivo. Faça sempre suas atividades pensando no que elas têm de melhor. Por quê? Porque assim você vai conseguir dar o seu melhor em tudo que você fizer. Para sair da zona de conforto, você precisa dar o melhor de si mesmo em cada uma das atividades. Lembrando aqui que dar o melhor de si não significa ser perfeito. O mestre perfeccionista impede você de sair da sua zona de conforto. Você precisa lembrar que feito é melhor que perfeito. Quando você sai da zona de conforto, aquela atividade que você fazia super bem, talvez você já não faça tão bem. E tá tudo bem que ela não fique perfeita, porque o perfeito não existe, é inatingível. Uma coisa que você acha hoje que é perfeita, quando você atingir, você vai ver que não era tão perfeito assim. Então, nada de deixar o mestre perfeccionista atrapalhar esse seu passo para sair da zona de conforto. Outra coisa importante para sair da zona de conforto, ousar. Se você quiser aprender ou mudar alguma coisa, você tem que sair do lugar conhecido, do confortável e se aventurar ali no desconhecido. E isso implica correr riscos, porque você não sabe o que vai acontecer, mas você só vai saber se vai dar certo ou não se você fizer. Outra coisa importante, saia da mesmice. Agora, Destravado, eu quero que você faça um exercício.
você vai pensar em todas as conquistas que você já alcançou na sua vida. Pensou? Ou em pelo menos uma? Eu tenho certeza que a maioria das suas conquistas, se não todas, aconteceram quando você fez alguma coisa nova e não praticando os seus velhos hábitos. Tô certa? Com o tempo, a gente constrói hábitos que aprisionam a gente nessa zona de conforto e que impedem a gente de atingir todo o nosso potencial. Você não pode permitir que esses hábitos controlem a sua vida e te paralisem. Outra coisa importante para sair da zona de conforto: opine. Se você não tem o hábito de colocar sua opinião, de se colocar, você precisa se desafiar a falar. Durante a reunião do trabalho, na aula da faculdade ou até mesmo na mesa do bar com os amigos. Arrisca, faz uma pergunta, faz um comentário que seja pertinente, dê a sua opinião. Se você se sentir constrangido ou ficar muito tímido, vai começando aos poucos, sempre respeitando os seus limites, mas ao mesmo tempo sempre dando um passo para frente. Outra coisa importante: tome decisões. Quando você percebe que a única coisa que faltava era tomar a decisão e que na verdade você é capaz de fazer muito mais do que você acreditava, automaticamente você aumenta a confiança em você mesmo e vai ser mais fácil começar a fazer tudo aquilo que no começo você tinha medo. Então, pense menos e haja mais. Outra coisa importante: estar presente, viver o aqui e agora. Destravado, experimentar o presente é uma forma de plenitude. A gente fala muito sobre estar presente aqui no Destrava. Quando você concentra os seus esforços, a sua atenção no aqui e agora, você vai sentir uma realização pessoal. Nada de ficar com a cabecinha ansiosa, só pensando lá no futuro, pensando no que pode dar errado. O foco no agora ajuda você a sair da zona de conforto. Destravado, você precisa lembrar que sair da zona de conforto é um processo gradual. Você tem que tomar atitudes práticas, você tem que agir, mas sempre respeitando o seu próprio tempo, o seu próprio processo. Outro ponto importante para sair da zona de conforto é conhecer as suas vulnerabilidades e as suas qualidades. Nós somos todos seres humanos, a gente tem qualidade, a gente tem defeito, a gente acerta, a gente erra, e é muito importante que a gente saiba reconhecer as nossas vulnerabilidades. A gente tem que jogar luz naquilo que a gente precisa melhorar. E ao mesmo tempo, a gente tem que olhar com muito carinho para as nossas qualidades. Por quê, Carol? Porque quando eu olho para as minhas qualidades, eu ganho confiança. Isso me dá autoconfiança. É muito importante que você faça uma lista com todas as suas qualidades. É incrível, Destravado, como a gente tem 1000 palavras para descrever o outro. 1000, se eu falar para você agora, me fala 10 qualidades de uma pessoa que você gosta muito. Tenho certeza que você vai listar ali, rapidão. Agora, se eu falar para você, se eu pedir para você, me liste 10 qualidades que são suas. Você vai falar umas 2, 3 e vai ficar, será que eu tenho mais? Então é muito importante que você faça uma lista bem completa de todas as suas qualidades, porque tão importante quanto olhar o que eu preciso melhorar é olhar no que eu já sou bom também, para eu ficar com aquela sensação de, olha quanta coisa boa tem aqui para compartilhar com o mundo. Então, Destravado, faz a sua lista de qualidades ainda hoje, se você ainda não fez, e crie o hábito de ler essa lista de vez em quando. E por último, uma coisa fundamental para sair da zona de conforto é estudar, ler, aprender coisas novas. E, meu querido, a internet está aí para ajudar. Aprender uma nova língua, um novo conhecimento, se aventure em áreas que você não conhece, vai ler sobre, física quântica, vai ler sobre alguma coisa que você nunca leu na sua vida. Isso ajuda você a sair da sua zona de conforto. E quais são as vantagens de sair da zona de conforto? Quando você sai da zona de conforto, é como se um mundo novo se apresentasse ali para você, Destravado. Isso traz benefícios tanto na sua vida pessoal quanto profissional. Sair da zona de conforto envolve autoconhecimento, ou seja, olhar para a coxia, como eu falei no começo dessa aula. A partir do autoconhecimento, do olhar para dentro, do olhar para a sua coxia, você vai ter um domínio maior sobre as suas emoções e, consequentemente, sobre o seu comportamento. Vai ser mais fácil você alcançar os seus objetivos. E esse processo de sair da zona de conforto, ele tem vários benefícios.
Um benefício que eu acabei de falar aqui, né? Autoconhecimento e autoconfiança. Geralmente, quando a gente vence os nossos medos, quando a gente encara de frente os desafios, a gente desenvolve novas habilidades que até então a gente tinha explorado pouco. E é aí que você descobre novas potencialidades. Você vai se surpreender destravado com tudo que você é capaz de fazer, com a pessoa que você realmente é. Você vai conseguir enxergar o que você tem de melhor. Quando você se dá conta que é capaz de enfrentar os próprios medos e inseguranças, você se torna mais confiante e se sente mais seguro para agir. Outra vantagem de sair da zona de conforto é criatividade e inteligência. Quando a gente fica preso na mesma rotina, a gente deixa o nosso lado criativo de lado. E a partir do momento que a gente começa a estimular o nosso cérebro a pensar em formas mais criativas para vencer os desafios da vida, a gente sai da zona de conforto e a gente dá espaço para que a criatividade e para que a inteligência se manifestem e façam a diferença na nossa vida. Outra coisa que sair da zona de conforto traz para você, melhoria nos seus relacionamentos. A partir do momento que você sai da zona de conforto, você explora a sua essência, vence os seus medos e se sente mais feliz por estar vivo. Além disso, você passa a enxergar as relações com as pessoas de um outro jeito. Os conflitos diminuem e você consegue ver o lado bom de cada ser humaninho que está cercando ali você. Você acaba selecionando melhor também as suas amizades, os seus relacionamentos amorosos e mantendo do seu lado só quem te torna melhor e te faz realmente feliz. Outra coisa que você ganha quando você sai da zona de conforto é independência. Quando você sai da zona de conforto, você fica cada vez mais forte e confiante sobre quem você é e o que você quer. Você consegue aproveitar mais o que a vida tem a oferecer e, consequentemente, viver uma vida mais feliz e independente. Você vai descobrir destravar os seus pontos fortes e as suas habilidades. Vai passar a ser mais tolerante, paciente e adaptável a diversas situações. Você vai eliminar os medos e inseguranças e vai ter muito mais autoconfiança. Você vai sentir que a sua vida realmente está valendo a pena e vai ter muito mais prazer em viver, em correr atrás dos seus objetivos, em reconhecer o que realmente vale a pena. Mas Carol, acho que eu tô de boa aqui na minha zona de conforto, tem problema? Problema não tem. Tá tudo certo se você quiser continuar na sua zona de conforto, aí dentro da sua caixinha. Mas você tem que ter consciência que a vida não acontece só aí. Existe um mundo de possibilidades que você só enxerga e só conquista quando sai da zona de conforto. Na comunicação, por exemplo. Tem gente que fala assim, eu já aprendi a falar, já sei falar, então eu tô de boa, eu me comunico bem. Falar cumpre a função? Até cumpre. Mas prestar atenção na sua comunicação, melhorar o jeito como você diz as coisas para que de fato as pessoas entendam o que você quer dizer, faz toda a diferença, né? E tem outra, a segurança que a zona de conforto traz, ela é ilusória. Tudo pode mudar em um segundo. Não existe garantia de felicidade, não existe garantia de nada. A gente não tem o controle de nada. E cabe a você escolher se você quer ter essa falsa sensação de controle sem evoluir ou se você quer sair da sua zona de conforto e crescer. É muito importante a gente falar também que entre o conforto e a evolução existe uma trajetória bem desafiadora com 4 momentos principais. O primeiro momento é a zona de conforto. Você até sente que tem alguma coisa errada, mas você não sabe o que é, já que está tudo sob controle, né? Não existe muita novidade e quando tem alguma novidade, são coisas muito pequenas que não trazem grandes mudanças. A segunda zona é a zona do medo. Esse é o momento em que você entra em contato com novos conhecimentos, com novos aprendizados pela primeira vez. Como diz o nome, ainda existe muita insegurança e muito medo do desconhecido. Aí tem a terceira zona, que é a zona de aprendizado. Aqui, destravado, você começa a consolidar o que você aprendeu ali na zona do medo. E aos poucos os desafios vão te ajudar a desenvolver novas habilidades e a aumentar os seus conhecimentos. E por último, tem a quarta e última zona, que é a que a gente mais quer atingir, que é a zona de crescimento. Nela você finalmente alcança os resultados e os objetivos que pareciam super distantes quando você estava na sua zona de conforto. Você entende o porquê de passar pelos desafios que você passou e se sente cada vez mais disposto
a definir e correr atrás de novas metas. Você tem que observar, destravado, e identificar cada uma dessas zonas para você conseguir evoluir. E antes de terminar a nossa aula, eu quero falar sobre a procrastinação. A zona de conforto faz a gente procrastinar. E a gente fez uma enquete esses dias com os nossos alunos e com os nossos seguidores e a gente descobriu que a gente tem um tipo de procrastinadores. E me conta, destravado, você é daquelas pessoas que sempre deixa para fazer as coisas de última hora? Você é aquele ser humaninho que tem um trabalho para entregar, mas mesmo assim enrola, até não poder mais, até a água bater na bunda, como diz minha mãe? Bom, se você tem esse perfil, provavelmente, meu querido, você é um procrastinador. E afinal, o que é a procrastinação? O significado de procrastinar é bem simples. Na verdade, ele consiste num comportamento racional de adiar alguma ação que deveria ser feita naquele momento. A procrastinação em si, ela não é uma doença, tá? Mas ela pode ser um indício de alguma coisa mais séria que precisa ser tratada. Ela pode se apresentar como um hábito que você precisa corrigir, ou como uma evidência de algum transtorno psicológico, se for alguma coisa mais grave, ali, mais séria. Por isso é importante aprender a identificar alguns sintomas dela para saber como parar de procrastinar. E quais são esses sintomas, Carol? Vou falar alguns deles aqui. Um sintoma: você demora muito para sair da cama. Você é aquele ser humano que escuta o despertador tocar de manhã, mas não levanta, fica botando ali no soneca, porque bate aquela preguiça, mais 5 minutinhos, mais 5 minutinhos. E nisso vai até a hora que você vê e, putz, já passou o horário, se levanta correndo em cima da hora. Eu fiz isso esses dias, eu confesso. Anteontem, se eu não me engano. O despertador tocou e eu tava dormindo um sono tão gostoso que eu fiquei só colocando ali, ó, soneca. Quando eu vi, eu já tava em cima da hora, não deu tempo de tomar café da manhã, não deu tempo de fazer nada. Eu tive que me trocar e, começar a dar aula. Foi basicamente isso. E eu sei, destravado, que às vezes pode ser difícil levantar de manhã, sair daquela cama confortável, mas se você faz com que isso seja uma atitude recorrente, ela vira um ato procrastinatório e pode prejudicar, inclusive, os seus compromissos pessoais. Não é igual eu falei mesmo agora, eu deixei de tomar café da manhã porque eu tinha que dar aula e eu fiquei procrastinando levantar da cama. Então não é legal, depois a gente fica frustrado, né? Eu falo, por que eu não levantei quando tocou o despertador? Carolina, de novo. Tô vencendo, tá? Hoje eu venci, levantei super cedo para fazer uma aula, consegui. Outro hábito do procrastinador: a pessoa usa constantemente o celular. A pessoa procrastinadora, ela não deixa de mexer no celular por nem um segundo. Várias atividades, tá? Jogos, mensagens, redes sociais, não importa o que, mas ela sempre tem alguma coisa para fazer ali na telinha do celular. E para essa pessoa parar de procrastinar pode ser bem difícil, porque ela usa o celular como um meio de fuga, de relaxamento. Ela sabe que devia estar fazendo outra tarefa, mas ela prefere se distrair ali, fuçando na vida alheia, no Instagram, né? Jogando ali o Candy Crush. Nossa, deve ser muito velho esse jogo. Eu entregando a minha idade, eu sempre dou uns foras, né, desses. Mas enfim, jogando qualquer coisa que seja. Outra característica comum dos procrastinadores é não ter foco. E aí, como é que esse ser humano faz para se livrar da procrastinação? Essa pergunta nem sempre é tão fácil de ser respondida. Por quê? Porque em muitos casos a pessoa não sabe que está procrastinando. A falta de foco é um sinal muito difícil de perceber. As prioridades, elas não estão tão claras para essa pessoa. Geralmente ela perde mais tempo do que o necessário para realizar uma atividade simples. E além disso, ela vai adiando as tarefas que ela acha que são difíceis. Ou seja, aquelas que exigem mais concentração, mais dedicação. E ela faz isso sem perceber. O procrastinador também elabora e pensa demais antes de fazer as coisas. As intenções, nesse caso, até podem ser das melhores, mas os procrastinadores, em muitas ocasiões, eles passam mais tempo refletindo sobre o que e como fazer determinada ação do que realmente colocando a mão na massa e fazendo. E é possível aprender como superar a procrastinação. E nesse caso, você pode superar a procrastinação e até de uma forma simples, né? Uma atividade, um exercício para parar de procrastinar, nesse caso, é manter a organização. Então, faz ali uma planilha, descreve todas as suas atividades, divide as tarefas em pequenas partes e não deixa de fazer. Outra coisa que o procrastinador faz,
ele deixa todas as entregas para a última hora. Esse ponto, ele praticamente entrega que a pessoa é uma procrastinadora. Por quê? Porque as pessoas procrastinadoras, elas têm o dom da enrolação, do embromation, e elas levam isso para todas as áreas da vida, tá? E sempre esperam até o último segundo para realizar a tarefa. Isso explica também por que elas estão sempre correndo, né? Sempre com alguma coisa atrasada. Então a pessoa que procrastina, ela tá sempre achando que ela não vai dar conta de fazer, tem que fazer rápido. Por quê? Porque não fez antes. E aí o procrastinador vai virar a noite estudando, ou vai virar a noite fazendo um trabalho que ele tem que entregar, um projeto que ele tem que entregar, porque ele não fez antes. Só virando a noite ele vai conseguir fazer o que ele precisa fazer dentro do prazo. Porque aí não tem mais jeito, né? A água bateu na bunda, ele teve que fazer. E como acabar com a procrastinação? A procrastinação ela é terrível, é uma sabotadora, sinistrona, então eu vou dar 5 dicas para você acabar com esse hábito que só atrapalha a sua vida. Primeira coisa, não comece o seu dia procrastinando. Então você vai evitar apertar o soneca do despertador. Você vai tentar esquecer que o botão soneca existe. Outra coisa, crie uma lista de tarefas. Você vai organizar todas as tarefas que você tem que cumprir por ordem de prioridade. Isso vai ajudar você a ter foco e a ter clareza do que fazer. E a felicidade de riscar ali uma tarefinha da lista não tem preço, destravado. Outra coisa importante, adeque o seu ambiente. Por quê? Porque se o nosso ambiente contribui para a gente adiar ainda mais aquilo que a gente tem que fazer, a gente tem que mudar esse ambiente que está cercando a gente, certo? Então, por exemplo, agora, estou fazendo home office, vamos supor. Eu faço home office, meu escritório agora é a minha casa, então eu tenho a minha televisão, eu tenho meu celular, eu tenho a minha cozinha, porque também a gente dá aquela desculpa, né? Ah, eu vou comer alguma coisa, fica meia hora tomando um café. Então, qual que é a dica? Vai colocando as coisas de lado. Então, esconde o controle da TV, coloca o seu celular longe, determina uma hora para você tomar o seu café e um prazo, bom, eu vou fazer 15 minutos de café. Isso vai ajudar você a não procrastinar. Você vai preparar ali o seu ambiente para realizar suas atividades de uma maneira mais tranquila, sem nada ali para tirar a sua atenção. Outra coisa importante para parar de procrastinar é criar metas e estabelecer um prazo limite. Você vai criar metas para você mesmo. Isso pode te ajudar a não adiar o que você precisa fazer. Quando você estabelece um prazo para finalizar a tarefa, você tem que cumprir, tá? Não pode procrastinar esse prazo, não pode adiar esse prazo. Então, vai lá e coloca a data limite. E é importante que essa data limite não seja de fato um limite super em cima, porque senão não vai ter adiantado nada. Outra coisa que você tem que fazer para parar de procrastinar é começar de uma vez. A coisa mais comum que existe entre as pessoas que procrastinam é ficar pensando muito antes de fazer. Né? Ai, pensa e não faz. Ou então fica pensando por onde começar. Eu já falei aqui, pense menos, haja mais. E nesse ponto da ação, a lista com as prioridades pode te ajudar. Viu quanta coisa destravada você pode fazer para perder esse péssimo hábito de procrastinar? É só ter foco e força de vontade que você consegue. E destravado, por que eu fiquei essa aula inteira falando sobre zona de conforto e procrastinação? Porque essas duas coisas impedem você de melhorar e de se comunicar com confiança. Então, só para recapitular aqui, na aula de hoje você aprendeu o que é a zona de conforto, as causas, as consequências, 11 passos para sair dessa zona de conforto, quais as vantagens de sair. A gente aprendeu também como parar de procrastinar. Então, destravado, você tem ferramentas de sobra para colocar isso tudo em prática. E não se esqueça, o melhor dia para sair da zona de conforto e parar de procrastinar é hoje. Aliás, é agora. Combinado? Eu espero que você tenha gostado desse aulão. Qualquer dúvida que você tenha, manda aqui nos comentários que a gente responde. E se você tiver também sugestão de temas que você gostaria de ver aqui nos nossos aulões, manda pra gente também, que a gente faz uma aula especial para você com aquele tema esperto que você quer muito ver por aqui. Inclusive, esse tema de hoje foi uma das nossas seguidoras que sugeriu, a Jéssica. Então manda aí a sua sugestão que a gente faz uma aula bem especial. Tá bom, destravado? Compartilha também com quem você acha que tem que saber,
com quem você acha que está aí na zona de conforto. Um beijo e até a próxima!